Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos, e a gente vai lá para o Mato Grosso do Sul conversar com o José Pádua, que é gerente técnico do sistema FamaSul. Seja muito bem-vindo, José. Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. José, a gente teve acesso a alguns números da FamaSul. Nesse primeiro semestre do ano de 2020, houve um aumento de 7% no abate de suínos aí no estado. Ao que se deve esse aumento? Qual que foi a razão para essa alta, essa escalada nos abates? Olha, desde o final de 2019, o Mato Grosso do Sul tem crescido aqui a sua produção. O primeiro motivo é a demanda externa, né? O continente asiático, aí, liderado pela China, tem demandado a carne brasileira e, por consequência, a carne sul-mato-grossense. E também nós tivemos aí um crescimento aqui na capacidade instalada, na capacidade produtiva do Mato Grosso do Sul nos últimos anos, o que favoreceu esse crescimento. E o estado do Mato Grosso do Sul já estava previsto que ia haver esse aumento, já havia essa previsão desse crescimento de 7% ou não? As expectativas eram um pouco menores, esse número surpreendeu? Olha, a gente sempre vem colocando para a suinicultura um crescimento anual, né? Como eu comentei, os produtores têm investido em expansão de área, de capacidade e produtividade. Mas realmente esse primeiro semestre ele nos surpreendeu, cresceu um pouco mais do que nós imaginávamos, o que é muito bom, é sinal de que a gente conseguiu corresponder à demanda aí do Brasil e à demanda externa. A expectativa anterior era de quantos por cento? Nós víamos trabalhando ao redor de 5 ou 6%, né? Então, teve aí um crescimento um pouco maior do que a gente trabalha anualmente. E José, você comentou a respeito da China, da demanda da China por carne suína. Como que é dividida essa produção de carne suína aí do Mato Grosso do Sul? Quantos por cento vai para a exportação e quantos por cento fica aqui no mercado interno? O Mato Grosso do Sul ele tem uma característica mais constante de atender os outros estados do Brasil, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Por quê? As unidades que nós temos aqui de cooperativas, indústrias, são filiais de outras que estão em outros estados. Então, naturalmente, a gente tem esse fluxo daqui para outros estados. Mas agora, em especial em 2020, houve uma exportação direta do estado para o continente asiático. Então, o que aconteceu foi essa mudança, mas ela ainda é relativamente pequena do total que nós produzimos. Menos de 10% hoje, em 2020, foi destinado à exportação, o que nos mostra que nós temos um grande potencial para atender o mercado externo. Então, isso é mais um motivo aí desse contínuo e futuro crescimento aqui da suinicultura. E como a gente viu, então, esse crescimento nos abates, esse aumento, então, na produção, como que ficou a flutuação dos preços nesse primeiro semestre de 2020 aí no estado? Bom, o levantamento que nós temos aqui por intermédio de dados estaduais, os dados do Ceasa, aqui do Mato Grosso do Sul, mostraram que o primeiro semestre agora de 2020 ele foi em torno de 25% maior do que o primeiro semestre do ano passado, 2019. Então, tivemos aí um efeito do momento de pandemia, que teve uma certa pressão aí sobre os preços de suíno, mas a perspectiva aí daqui para frente é de uma certa estabilidade nesse preço pago aí pelo quilo do suíno. Certo. E esse preço hoje, qual que é a média mais ou menos que está o preço do suíno aí no Mato Grosso do Sul? Olha, a gente tem no nosso levantamento, os últimos levantamentos, está na casa aí do R$ 4,80, R$ 5 o quilo do suíno. É claro que essa é uma referência, né? Uhum. O valor que o produtor individual ou o produtor integrado, cooperado, tem, ele pode ser, inclusive, maior, dependendo da negociação que ele tem com a indústria a qual ele atende, né? Então, é um valor mais de referência, mas já que nos mostra um pouco o termômetro de como está o mercado.
E apesar então desse aumento, né, hoje então os preços mais ou menos aí uma média girando em torno de R$ 4,80 a R$ 5,00 o quilo do animal, como que está a relação de troca com os custos de produção? Então, esse é um ponto importante, né? Apesar do preço estar melhor, estar maior, né, em comparação ao ano passado, os dois principais insumos da suinocultura, que é o milho grão e o farelo de soja, eles também subiram, né? Se você observar o milho desse semestre com o milho do semestre do ano passado, ele está bastante superior. E o farelo de soja também, porque a saca da soja subiu e também puxou o preço do farelo. Então, a relação de troca está ao redor de 7 quilos, né, de suíno, 7 quilos de milho para cada quilo de suíno, né? E, então, de certa forma, um valor satisfatório, mas, assim, já esteve melhor, mas no momento um valor ainda satisfatório. Certo, é justamente isso que eu ia te perguntar em seguida, né? Se o valor dos custos de produção, então, confrontando com o preço pago ao produtor, se havia uma margem remuneradora. Sim, existe uma margem positiva, como eu comentei. Apesar dos preços terem subido, os custos de produção, principalmente os custos nutricionais, né, também subiram, o que praticamente manteve a margem no mesmo lugar, não teve grandes alterações nas margens. É claro que cada situação você tem uma negociação de insumo. Por exemplo, pode ter produtor hoje que negociou o milho dele ano passado, ou tem milho no ano passado, e ele, então, talvez operando uma margem melhor ainda. Mas, como a gente sabe que a negociação é muito variável, a gente sempre trabalha com valores médios, mas, com certeza, a cooperativa, a integradora, ela tem estratégias aí de proteção para não sofrer os efeitos aí do mercado em relação aos insumos. E por falar em milho, né, aí no Mato Grosso do Sul, os trabalhos de colheita da safrinha estão em andamento. Existe alguma perspectiva de que os preços do milho devam ceder um pouquinho ou não? Esses preços devem continuar elevados pela atratividade para a exportação? Olha, a nossa percepção aí, ainda tem muito de área para se colher, né? Mas nós não acreditamos num recuo muito grande do milho, não. Ele deve flutuar nesse patamar aí entre 37 e 40 reais a saca, né? Não acreditamos que ele vá recuar muito mais do que isso aí até o final do ano, tá bom? E agora, então, a gente está, né, no segundo semestre já desse ano. Se no primeiro semestre houve esse crescimento, né, no número de abate de 7% aí no Mato Grosso do Sul, o que se espera agora, então, para o segundo semestre? Se espera um aumento também nos abates, uma ampliação nas exportações? O que você enxerga aí até o final de 2020? Bom, até aproveitando que ontem nós tivemos aqui a live do Sistema FamaSul falando exatamente sobre suinocultura e o presidente da nossa associação, da SUMAS, daqui do estado, mostrou que a perspectiva é positiva para o ano de 2020 e também, claro, para o segundo semestre desse ano. Então, nós acreditamos que o abate vai seguir, né, firme, e aí vai fechar o ano de 2020 superior ao ano de 2019. E com certeza, muito provavelmente, a exportação também vai seguir numa crescente, sendo maior que o ano passado, né? Nós também acreditamos que o Brasil, com a retomada da normalidade em algumas grandes cidades e também a retomada da renda de uma parte da população, o consumo interno também sofre uma recuperação, né? Então, aí isso também pode aquecer a demanda pela carne suína, que é uma carne bastante acessível, né, para a população brasileira, e ela tem um consumo bastante firme que deve persistir ao longo do ano. Certo, José, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Estivemos aqui, portanto, com o José Pádua, que é gerente técnico do Sistema FamaSul, lá no Mato Grosso do Sul, trazendo detalhes a respeito da suinocultura lá no estado. De acordo com ele, nesse primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 7% no número de suínos abatidos lá no estado. Ele explicou que esse número surpreendeu, já que a perspectiva era de um acréscimo entre 5% a 6%. Isso é uma projeção feita ainda no final de 2019.
De acordo com ele, os preços também aumentaram em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esse ano, preços do suíno em torno de 25% superiores aos preços praticados no ano passado. Exportações em expansão, mas ainda segundo o José, as exportações ainda são pequenas, né, feitas pelo estado do Mato Grosso do Sul, menos de 10% dos suínos, né, produzidos lá no estado são para exportação, a grande maioria é para abastecimento aqui do mercado interno, né, de indústrias que têm filiais lá no Mato Grosso do Sul e que estão aí espalhadas pela região sul do país. E, segundo ele, a relação de troca com os custos de produção, ainda que o milho e o farelo de soja tenham subido também de preço, a alta nos preços pagos pelo suíno acabou então deixando uma margem satisfatória para o produtor. E a expectativa agora para esse segundo semestre é de aumento na produção, aumento nas vendas aqui no mercado interno com a flexibilização da economia nas várias regiões do país e, por que não, aumento também nas exportações. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.